pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer um resumão sobre o sistema urinário. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem aulas de anatomia, fisiologia, mas a gente também fala de ciência e outros assuntos relacionados ao corpo humano. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho de notificação se você quiser receber um aviso todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, assim você não perde nenhum. A aula de hoje, então, é pra gente revisar os principais conceitos que você precisa saber sobre o sistema urinário. Sabe aquela revisão que você precisa fazer depois de estudar para relembrar os principais conceitos, para relembrar aquilo que você precisa saber aí, refrescar a memória antes de uma prova? Essa aula aqui é para você, é uma revisão rápida sobre esse sistema. E, gente, o sistema urinário, ele vai ser composto por alguns órgãos, né? A gente tem os dois principais órgãos que são os rins. A gente vai ter também 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. E eu vou mostrar quais são esses órgãos aqui no programa 3D daqui a pouquinho, ok? Quando a gente fala de função do sistema urinário, a gente vai falar basicamente de função dos rins, porque são os rins que vão desempenhar o papel fundamental aí desse sistema. O restante vão ser órgãos ou de condução ou de armazenamento da urina. A gente já tem aqui uma aula no canal mais detalhada, revisando as principais funções dos rins. Eu vou deixar o card aqui para vocês. Depois que você sair dessa aula aqui, você vai para a aula de função dos rins para saber tintim por tintim quais são as suas funções. De forma geral, os rins eles vão desempenhar um papel fundamental aí na homeostase, que é o equilíbrio dinâmico aí do meio interno do nosso corpo. Na outra aula eu defino direitinho também o significado de homeostase, mas fique em mente aí que a homeostase é o equilíbrio dinâmico do meio interno do nosso corpo. A gente sempre ouve falar que a função dos rins é filtrar o plasma, e é verdade, filtrar o sangue é uma das funções dos rins, mas eles possuem várias outras funções com papéis super importantes para manter a homeostase do nosso organismo, ok? Quando o rim ele filtra o sangue, ele remove substâncias indesejáveis, sejam substâncias que a gente ingeriu ou sejam substâncias que a gente produziu no nosso metabolismo. As principais funções dos rins, então, elas vão incluir a regulação do equilíbrio hidroeletrolítico. Hidro vem de água, eletrolítico de eletrólitos. Então, ele vai controlar a quantidade de água e a quantidade de eletrólitos no nosso organismo. Os eletrólitos, gente, eles são minerais essenciais para o nosso corpo, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, que vão desempenhar várias funções no organismo e eles precisam ser mantidos em níveis ideais. Quem garante aí essa manutenção de níveis ideais de eletrólitos são os nossos rins. Por controlar a quantidade de água, a quantidade de sódio e por produzir também algumas substâncias, algumas enzimas, o rim tem uma atuação muito importante na regulação da nossa pressão arterial, através da excreção de sódio e água, então. E através da produção de uma enzima que é chamada renina, ele atua controlando e regulando a pressão arterial. A renina é uma enzima que faz parte do famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que vai atuar aí regulando a nossa pressão arterial. Os rins também são importantes na regulação do equilíbrio ácido-básico, ou seja, controlar o pH do nosso sangue, né, do nosso organismo. Ele faz isso através da excreção ou da retenção de íons H+, e do bicarbonato, né, dos tampões aí nos nossos líquidos corporais. Ele também tem uma função importante na produção de hormônios. Ele é um órgão que tem função endócrina. Um hormônio produzido pelos rins é a eritropoetina. A eritropoetina ela vai estimular a produção de hemácias, chamado também de eritrócitos, daí o nome do hormônio eritropoetina. E os rins também vão atuar na ativação da vitamina D. Por fim, os rins também vão ter um papel aí na excreção de produtos de degradação do metabolismo. Então, conforme as nossas células vão funcionando, elas vão produzindo substâncias que não podem acumular no nosso organismo, que precisam ser eliminadas.
como ureia, a creatinina, produtos finais de degradação da hemoglobina, como a bilirrubina, por exemplo, e também substâncias que a gente ingere e que podem ser consideradas tóxicas para o nosso organismo, como drogas ou até medicamentos. Vamos dar uma revisada então em quais são os órgãos que fazem parte do nosso sistema urinário. E para isso eu vou utilizar aqui o Anatomy App, que é aquele site onde a gente consegue visualizar as estruturas em 3D. Aqui a gente tem representado o sistema urinário masculino, desse lado aqui, e o sistema urinário feminino aqui, isso porque lá embaixo a gente vai ter uma diferença grande, tá? Que é no tamanho da uretra, pelo fato do homem ter um órgão a mais aqui, que é o pênis, e a mulher não ter esse órgão. Então vamos começar lá de cima com os nossos rins, né? Os rins, eles são órgãos retroperitoneais que estão localizados atrás do peritônio, aquela membrana que reveste os órgãos digestivos, né? Os órgãos abdominais. Acima dos rins a gente observa aqui duas glândulas endócrinas, que são as glândulas suprarrenais. O rim direito aqui ele é um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo, isso porque a gente tem o fígado aqui, que é um grande órgão que ocupa um volume grande aqui do lado direito. E eles ficam para baixo do diafragma, tá? Então eles estão lá na cavidade abdominal, na parede posterior da cavidade abdominal e ficam protegidos aqui pelas últimas costelas. Aliás, parcialmente protegidos, né? Só o polo superior deles aqui fica protegido. Eles têm esse formato parecido aqui com grão de feijão, mas eles são maiores, ok? E ficam localizados aqui, um de cada lado da coluna vertebral, ocupando o espaço aí mais ou menos entre T12 e L3. Em pessoas vivas, os rins, eles têm essa corzinha aqui, vermelho amarronzada, e eles medem aproximadamente 10 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e mais ou menos 2,5 centímetros de espessura. Essas medidas podem variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Reparem aqui que os rins, eles têm nessa parte mais medial uma concavidade que se chama hilo renal, que é por onde entram e saem todas as estruturas aqui dos rins. Uma dessas estruturas é a pelve renal. A pelve renal aqui, ela vai recolher a urina que vai sendo produzida nos rins e ela é contínua com o ureter, que é a segunda estrutura aqui que faz parte do sistema urinário e que a gente vai ver aqui. O ureter, gente, ele é um órgão muscular que vai conduzir então a urina produzida nos rins até a bexiga. E como a gente tem dois rins, nós temos dois ureteres, né? O ureter direito e o ureter esquerdo, que vão descer aqui na cavidade abdominal em direção à bexiga urinária e vão conduzir a urina até a bexiga. Cada ureter mede aproximadamente 25 centímetros. Chegando aqui na bexiga, então, a bexiga ela é um órgão de armazenamento, né? Ela recebe a urina que é formada lá nos rins e armazena aí por um período de tempo. A bexiga é uma víscera oca, ok? Tem um espaço lá dentro, justamente por ser um órgão de armazenamento, ela precisa caber a urina lá dentro. E ela tem paredes musculares e é caracterizada por uma boa capacidade aí de distensibilidade. A gente tem uma capacidade aí de armazenamento de urina. As paredes da bexiga são compostas principalmente por um músculo chamado músculo detrusor da bexiga, que vai contrair durante o ato da micção. A bexiga, então, ela vai funcionar como um reservatório temporário de urina. Ela varia em tamanho e em formato, e em posição e relações anatômicas também, dependendo do seu conteúdo interno. E aí depois a gente tem a uretra, né? A uretra, ela vai ter uma diferença grande aqui entre homens e mulheres, né? Nos homens ela vai ser um caninho mais comprido, porque a gente tem o pênis aqui, então ela percorre um caminho muito maior. A uretra tá aqui amarelinha, ela tá saindo da bexiga, que é esse marronzinho aqui. Reparem nesse rosinha aqui, isso aqui é a próstata, que os homens têm, a mulher não vai ter, ok? Então aqui nós temos a próstata, a uretra ela vai sair da bexiga, atravessar a próstata, e aí depois vai passar por todo o pênis até terminar aqui na glande peniana, onde a urina vai ser eliminada do corpo, ok? Então, no homem, a uretra, ela vai dar passagem tanto ao esperma
quanto a urina, e aí ela vai ter mais ou menos 18 a 22 centímetros de comprimento. É a uretra, então, que encaminha a urina para fora, né, para o meio externo do corpo. Já nas mulheres, ela é um órgão mais curtinho e a uretra ela vai ser um órgão exclusivo do sistema urinário. No homem, então, ele compartilha sistema urinário com o sistema reprodutor, né? A uretra vai ser o caninho comum, né? Do esperma e da urina. Na mulher, não. Na mulher, a uretra é exclusiva para urina, ok? Só sai xixi dali. E ela vai ser mais curtinha, então ela tem aproximadamente 4 centímetros de comprimento. Aqui a gente tem o modelinho da mulher. Eu vou virar aqui de costas, ó, na vista posterior, a gente tem aqui a bexiga urinária e aqui a uretra encaminhando essa urina aqui pro ósteo da uretra. Aqui, ó, vejam que abraçando a bexiga aqui, na parte posterior da bexiga, a gente tem o útero, ok? O útero, as tubas uterinas, os ovários, e aí a gente vai ter o útero fazendo parte do aparelho reprodutor feminino. É isso aí, pessoal. Esses foram os principais conceitos e as principais estruturas que fazem parte do sistema urinário e que são importantes a gente revisar aí antes de uma prova, de uma avaliação, de um trabalho, uma apresentação na faculdade. Espero que ajude vocês. Lembrando que, se você quiser ter acesso à apostila dessa aula aqui, com essas ilustrações, com todas as explicações da aula, com as legendinhas em português, você pode adquirir a apostila da aula aqui embaixo, mas vale muito mais a pena assinar como membro do canal. Assinando na categoria Anatomista Entusiasta, você paga só R$ 4,99 e tem acesso a todas as apostilas das aulas mais recentes do canal. Então a gente manda para vocês junto com a aula o link para você baixar a apostila. Apostilas super bem ilustradas, super bonitinhas, super didáticas, com todo o conteúdo da aula. Vale muito a pena. Clica aqui embaixo em Seja Membro para conhecer os outros benefícios, mas só de ter acesso a essas apostilas já vale muito a pena, ok? Vamos revisar então os principais conceitos vistos nessa aula? Revisando então, o sistema urinário ele vai ser composto pelos rins, nós temos 2 rins, por 2 ureteres, pela bexiga urinária e aqui pela uretra. Os rins são os órgãos que vão desempenhar o papel principal aí do sistema urinário. Dentre as suas funções estão a regulação do equilíbrio hidroeletrolítico, a regulação da pressão arterial, a regulação do equilíbrio ácido-básico, a produção de hormônios como a eritropoetina, a ativação da vitamina D e a excreção de produtos do metabolismo celular e também de substâncias químicas estranhas ou tóxicas que a gente pode ingerir. Os rins são órgãos pares, né? Nós temos 2 rins que filtram sangue, tem todas essas funções aí que eu citei para vocês, cooperando com a homeostase do organismo. E a urina produzida pelos rins vai cair aqui na pelve renal e vai ser encaminhada através dos 2 ureteres até a bexiga urinária. Então, os ureteres, eles são vias de condução da urina entre os rins e a bexiga. A bexiga é um órgão de armazenamento que tem uma capacidade boa de distensão e é formada por um músculo chamado músculo detrusor da bexiga. Quem vai encaminhar a urina para o meio externo do corpo vai ser a uretra, que vai sair aqui da bexiga. Nos homens ela vai ser mais comprida, ela vai atravessar a próstata, vai atravessar todo o pênis até chegar no meio externo aqui do corpo. A uretra nos homens ela é via comum, ok? Tanto para o sistema urinário quanto para os fluidos do sistema reprodutor. Enquanto na mulher ela vai ser muito mais curtinha e ela vai ser exclusiva do sistema urinário, conduzindo apenas a urina para o meio externo do corpo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, manda o seu comentário, manda alguma pergunta se ficou alguma dúvida. Eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal respondendo perguntas de vocês em forma de vídeo. Quem sabe a sua pergunta não pode ser respondida por aqui também. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.